Bom dia pessoal, bem-vindos ao terceiro anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é quinta-feira, 23 de janeiro, e no rescaldo da pesada derrota com o Barcelona, começam a aparecer novos rumores de mercado. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos a isso. Pois é, meus amigos, hoje é dia 23 de janeiro e no dia 23 de janeiro de 1916 o Benfica venceu o Campeonato de Futebol de Lisboa na categoria de Sénior. Uma equipa capitaneada e treinada por Cosme Damião fazia uma primeira volta brilhante, obtendo 4 vitórias e um empate. Numa segunda volta marcada por conflitos entre alguns clubes e a Associação de Futebol de Lisboa, levava assim à desistência destes mesmos clubes. E assim sendo, o Benfica só teria uma partida na segunda volta, que disputou frente ao Lisboa Futebol Clube e ganhou por um contundente 3-0. Francisco Pereira foi o grande artífice dessa competição, tendo marcado 5 golos em 6 jogos e tornando-se assim o melhor marcador. E o Benfica, no final da competição, levantava o troféu e mostrava uma vez mais que era um clube dominador e que estava assim a gênese de um clube campeão. Agora, ainda antes de irmos ver as nossas capas, quero relembrar que já está disponível o novo episódio da série de reacts Mística 2. Neste 7º episódio, temos então a amena conversa entre Feiza e Florentino Luís, para poder celebrar assim os 150 jogos do médio encarnado com o manto sagrado. Por isso passem por lá, vejam então este novo episódio e deixem a vossa opinião nos comentários. Agora sim, vamos então ver as nossas capas e começamos como sempre com o nosso jornal Amigo do Norte, o jogo. Martim Anselmi é o eleito. Técnico argentino de 39 anos, rende Vítor Bruno no comando dos Dragões. Orientava o Cruz Azul, um dos grandes do México. É disciplinador e defensor do futebol moderno. Prefere o sistema defensivo de 3 centrais. O negócio está apenas pendente pelos prazos de pagamento de 2,8 milhões de euros da sua cláusula de rescisão. Entretanto, hoje o Futebol Clube do Porto entra em campo às 5h45, frente ao Olympiacos. Queremos ganhar a Liga Europa. Quem o garante é José Tavares. O treinador interino convoca PP e valoriza os jogadores antes do duelo com os gregos. E eu vou ser muito sincero e não estou a gozar com este treinador. Eu sinceramente não conhecia este treinador, não faço ideia de quem seja, se tem qualidade ou não. Como é evidente, sei quem é o Cruz Azul, mas como é lógico eu não sigo a Liga Mexicana. Ainda aqui no Sporting, só uma explosão não chegou. No Leipzig 2, Sporting 1. Os Leões precisam de um empate contra o Bolonha para garantirem o play-off. E entretanto, Rui Borges diz: Gyökeres no banco? Não sou maluco. E aqui está então, muito gozar no dia anterior por o Benfica ter perdido com o Barcelona e agora parece que o Sporting continua assim também de males maiores na Liga dos Campeões. Ainda aqui temos um San Giloase Braga na Liga Europa, às 8 da noite. Carvalhal vai com tudo. Os guerreiros em Bruxelas, carregados de ambição. E ainda aqui no futebol internacional, Leão empurra Conceição. E Neves e Ramos decisivos no PSG e Milão bem lançados na Champions. Já no handball, seleção trava gigante sueco. Empate aproxima Portugal nos quartos do Mundial. Com que então o PSG está bem lançado. O PSG que está atrás do Benfica em termos de ponto, ou seja, tem os mesmos pontos do Benfica, mas está atrás por golos marcados e golos sofridos e pelos critérios de classificação da UEFA. Mas está bem lançado. Mas o Benfica está mal parado. Isto é sempre assim. Sporting está bem encaminhado, que está atrás do Benfica. PSG está bem lançado, que está atrás do Benfica. O Benfica é que está tudo mal, no entanto, continua à frente, quer dos Leões, quer do PSG. Enfim, por falar em Benfica, vamos então ver o destaque do nosso glorioso. Espanhóis rendidos a carreiras. Exibição frente ao Barcelona causa impacto e há colossos atentos. E entretanto, Jorge Croado é taxativo, era penalti sobre Barreiro. Assim, Jorge Croado e qualquer pessoa que tenha 2 olhos na cara e que perceba um pouco de futebol. Naquela última jogada, é evidente que há carga sobre o Barreiro. E o mínimo que eu pedia é que o árbitro da partida ao menos fosse considerar a jogada nos monitores do VAR. Mas enfim, isso não aconteceu no jogo com o Barcelona. E por falar em jogo com o Barcelona, já está disponível o vídeo de análise dessa mesma partida. Passem por lá, vejam então a minha opinião sobre as vicissitudes do jogo e também a análise do desempenho dos jogadores do Benfica e do treinador encarnado. Na minha opinião, é um dos culpados pela derrota do Benfica.
Ou seja, não é apenas o único, os jogadores também têm culpa, mas o principal culpado não é nem o treinador setubalense, nem os jogadores encarnados, e sim o juiz da partida, o holandês, que na minha opinião viciou uma partida que estava a ser bastante bem disputada por dois clubes. Mas enfim. Já aqui relativamente a Carreras, como é evidente, cada vez que o lateral espanhol fizer uma boa exibição contra um bom clube, quer seja em panorama nacional ou internacional, vão vir com a mesma lenga-lenga que há colossos europeus interessados em Carreras. Não se trata de estar interessados, trata-se em que Álvaro Carreras é um dos laterais esquerdos em melhor forma na Europa. E como é evidente, os grandes clubes europeus estão sempre atentos, mas estão atentos a qualquer jogador que comece a despontar. Não só Carreras, como já estiveram atentos a Aktürkoğlu, como já estiveram atentos a Tomás Araújo ou a António Silva no passado. E vai ser sempre assim. Os colossos europeus têm boas equipas de scouting e, como é evidente, estão sempre atentos aos jogadores que estão assim em grande destaque. Agora sim, vamos então ver o que é que dizem os jornais da capital e começamos, como sempre, com o jornal O Record. Meio Gyökeres não chegou. O sueco entrou e marcou, mas não impediu a derrota. E o alemão diz que o segundo golo foi muito estúpido. Entretanto, Sanjusto de novo lesionado e os ultras voltam a causar problemas. Rui Borges diz que fomos pouco inteligentes no Leipzig 2, Sporting 1. E entretanto, as contas do apuramento, Sporting e Benfica a um ponto do play-off. E Neves e Ramos dão vitória. No Paris Saint-Germain 4, Manchester City 2. Isto é algo que eu já tinha dado ontem destaque na série Prolongamento. Ora, e eu relativamente aqui à partida do Sporting não tenho uma opinião, pois ao fim e ao cabo eu não vi o jogo, pois ontem estivemos em direto no Bolo Centro, onde estivemos na nossa tertúlia de análise esportiva, a fazer assim um rescaldo da partida com o Barcelona e uma antevisão da partida com o Casa Pia. Estive o Tiago e também o Rodrigo a fazer assim um rescaldo do atual momento do clube e também falámos aqui nestas possibilidades matemáticas para o Benfica se poder apurar. Relativamente ao Sporting é muito fácil, joga em casa com o Bolonha, só tem que fazer o seu papel. Mas o mesmo cabe ao Benfica. Também defronta uma equipe italiana, mas estamos a falar da Juventus em Turim. É mais complicado, mas é perfeitamente possível. Há um par de épocas atrás, também toda a gente dizia que o Benfica não conseguiria ganhar a Juventus em Turim na fase de grupos, e eu estive lá e o Benfica fez uma grande exibição. Por isso o que faz falta é que o Benfica entre em campo focado, que é possível vencer o colosso italiano. Mas tal e qual como diz aqui o jornal Record, apenas o empate chega, pois um ponto já garantirá a presença do Benfica nos play-offs. E entretanto aqui no Mundial de Handball, empate deixa tudo em aberto. No Suécia 37, Portugal 37. A seleção mantém-se na luta pelos quartos. E no hóquei em patins, a Águia é líder, após vencer o Sporting por 3-1. Já no Futebol Clube do Porto, Martim Anselmi é o treinador. O argentino de 39 anos tem acordo até 2027. Os Dragões pagam a cláusula de 2,8 milhões de euros ao Cruz Azul. E Rui Malheiro traça perfil do técnico. Entretanto, o Porto hoje entra em campo com o Olympiacos e José Tavares dirige hoje a equipa. Vamos ser muito competitivos. E agora sim, vamos então ver novo destaque do nosso glorioso. Best em espera até Turim. O castigo de Carreras atrasa a saída. A SAD negocia o seu regresso ao futebol alemão e a transferência só acontecerá nos últimos dias de mercado. E, entretanto, os encarnados querem vender Rollheiser por 10 milhões de euros. E é assim, eu aqui relativamente a estas duas transferências, ou rumores de transferências, sou bastante claro. Relativamente, em primeiro lugar, a Best, o Benfica não se pode desfazer da única alternativa que tem a Álvaro Carreras. Ainda para mais, que nesse difícil jogo de Turim, o defesa lateral espanhol não vai poder participar, pois viu um amarelo contra o Barcelona e encontra-se castigado. E assim sendo, o Benfica não tem outra solução senão Best. Não é a solução ideal, principalmente para Bruno Lage, que considera que o extremo alemão não é assim o melhor lateral possível e por isso tem jogado na posição de extremo ou médio interior. No entanto, não havendo alternativa no plantel, será Best a desempenhar essa mesma função. Relativamente aqui a Rollheiser, acho complicado vender por 10 milhões de euros, uma vez que o mesmo não faz parte das escolhas regulares de Bruno Lage e não se tem mostrado. E nesta altura, estar a vender um médio que não está assim em foco, nem está a ter minutos, por 10 milhões de euros, recordemos que Rollheiser não é propriamente um jovem de 17 ou 18 anos, já é um jogador com 24 anos ou 23, salvo erro, e assim sendo vai ser muito complicado colocar este jogador por esta quantia. Talvez o empréstimo seja a melhor solução
nesta altura, com uma opção de compra no final desse mesmo empréstimo. Agora sim, vamos então ver o último destaque dos jornais desportivos e ver o que é que o Jornal da Bola nos diz hoje. Futebol Clube do Porto escolhe o Amorim argentino. Martín Anselmi vai ser o novo treinador. O técnico de 39 anos destacou-se no Independiente del Valle e está no Cruz Azul. Faltam ainda acertos financeiros entre os clubes, mas a transferência pode ficar selada hoje. Entretanto, José Tavares diz que viu homens de caráter e corajosos. O treinador interino do Futebol Clube do Porto confia em boa resposta esta tarde frente ao Olympiacos. É assim, a pior coisa que podem fazer a um treinador é começarem a pôr já alcunhas, com que então é o Amorim mexicano. Isto não faz sentido nenhum. O treinador tem o seu próprio percurso, o treinador tem as suas próprias conquistas e terá o seu próprio perfil. E já falaram aqui atrás que era um treinador sério e disciplinador. E não me parece que Rubén Amorim seja um treinador disciplinador. Sério sim, evoluído taticamente sim, treinador competente também, mas não é propriamente um treinador disciplinador. Eu realmente, volto a dizer, eu não conheço este senhor, este Martín Anselmi, por isso não posso emitir um juízo de valor. Entretanto, aqui ainda na seleção, Portugal trava a Suécia e já vê os quartos de final. Bateu o pé aos escandinavos, que eram candidatos às medalhas. Triunfo sobre a Espanha, que perdeu com a Noruega, valerá o apuramento e melhor classificação de sempre. Entretanto, Luís Frade diz: sabor agridoce, pois sentimos que podíamos ter vencido. No Suécia 37, Portugal 37. E aparentemente foi um grande desempenho do combinado português no Mundial de Handball, que uma vez mais não tive a oportunidade de ver, e hoje vou tentar ver assim os highlights, ou ver se consigo ver a partida, pelo menos em indiferido. Ainda aqui na Liga dos Campeões, frustração e esperança. Leipzig 2, Sporting 1. Yulman diz: consentimos golo muito estúpido. Leão, pouco inspirado, ainda chegou ao empate por Gyökeres, mas sofreu logo a seguir. Basta o empate em casa frente ao Bolonha para chegar ao play-off. Entretanto, gols decisivos de João Neves e Rafael Leão. E agora sim, vamos então ver o derradeiro destaque do nosso Benfica. Álvaro Carreras encanta a Espanha e pressiona Amorim. Impressionou contra o Barcelona e espera-se um ataque cerrado no verão. Manchester United tem cláusula de recompra de 20 milhões de euros. E agora eu pergunto a vocês, quantas vezes é que já vimos esta notícia nas capas dos diários desportivos portugueses? Desde que Álvaro Carreras começou a fazer boas exibições, quer seja contra o Futebol Clube do Porto, contra o Atlético de Madrid, inclusivamente noutras partidas das Champions, onde o Benfica não teve o melhor resultado, mas que Carreras voltou a brilhar, é sempre: Manchester United tem cláusula de recompra de 20 milhões de euros. Oh, meus amigos, nós já sabemos isso, não é por porem mais vezes na capa, que o Manchester United vai vir aqui comprar o Carreras. Eu sei que vocês queriam muito que o Benfica perdesse o Carreras, mas não é por continuarem a noticiar que o Manchester United vai exercer a cláusula. Parem com isso não faz sentido nenhum. De semana sim, semana não temos. Álvaro Carreras poderá ser recomprado pelo Manchester United. Rubén Amorim está de olho em Álvaro Carreras. Já chega. Esta notícia já cansa e não tem nenhum fundo de verdade. A cláusula existe, mas o Manchester United neste momento não está preocupado com isso. Está sim preocupado em começar a obter bons resultados, quer no panorama europeu, quer no panorama nacional. É assim, está feita então a revista da Prensa Desportiva Nacional. Como é evidente, o grande destaque vai assim para a preparação da partida com a Juventus, ainda no rescaldo da derrota com o Barcelona, onde, na minha opinião, Bruno Lage vai ter que tentar perceber como é que vai substituir Álvaro Carreras, pois ao fim e ao cabo o talentoso defesa lateral espanhol não vai poder participar nessa partida. Mas ainda antes da partida com a Juventus, existe uma partida no sábado contra o Casa Pia, em jogo a ser jogado fora de casa, onde o Benfica não se pode descuidar, pois ao fim e ao cabo o campeonato nacional continua a ser o principal objetivo. É assim, está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Viva o Benfica!